Centésimo jogo com a camisa do Bahia, não foi o jogo esperado, um jogo que era considerado a final. Eu queria que você pudesse explicar um pouco dessa derrota de um time que vinha performando bem contra o Atlético, Palmeiras, não jogou também contra o Cuiabá, mas esse jogo seria diferente, né? Então, enfim, o que deu errado? Felizmente a gente não conseguiu fazer o gol que era necessário no início do jogo, quando a gente começou bem. Mas agora é descansar, a gente tem uma decisão para cumprir o nosso objetivo que a gente traçou durante a temporada no domingo. Infelizmente vai ter que ser como foi no ano passado, na última rodada, mas felizmente que é diante do nosso torcedor, e como a gente fez no ano passado, a gente espera poder concretizar essa sonhada vaga na Libertadores aí, que é o que a gente almejou durante a temporada. Tá certo, muitíssimo obrigado. Tá aí o Canu deixando para o último jogo contra o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. E agora vai ser repetido o movimento, o poró-popó dos jogadores em campo, né? É quando os jogadores se tornam torcedores. São os maestros ali. Em frente à principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, e que venha o poró-popó geral de um lado para o outro para mexer com a Neoquímica Arena. Você ligado no Premier, a festa dos jogadores do Corinthians é um histórico Corinthians. 8 vitórias seguidas pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Poró-popó pra lá e pra cá. Teve uma cena em Criciúma, inclusive, Paulo, que deu para ver depois. O Fagner, que é talvez o jogador mais emblemático desse elenco em relação à história no Corinthians, dos que sobraram, né? Indo para o vestiário, e o Hugo Souza, atual capitão, acabou de chegar ao Corinthians, chamando o Fagner de volta para participar. O Fagner que não entrou em campo, então mostra já também como o Hugo vem se tornando um líder, né? A ponto de falar para o Fagner simplesmente isso: filho, volta aqui, vem fazer o poró-popó com todo mundo. E é um time em sintonia hoje com a torcida pelo que vem jogando e faz questão de corresponder. Ali o Yuri Alberto com o jogador, eu acho de costas que era o Depena, e os dois, se eu não me engano, foram companheiros no Internacional. Talvez o beijo ali e o carinho do Yuri Alberto tenha sido no Depena, que hoje esteve no banco sem participar. Astral lá em cima, a confiança de 8 vitórias seguidas e a classificação a Libertadores 2025 muito próxima. Quem diria que o desfecho da temporada do Corinthians seria algo parecido com isso que o torcedor vem vivendo? Sua Santidade acho que vai ganhar até um presentinho ali. Torcedor corintiano. Olha lá, Hugo, Yuri. Acho que é a Calandrini? É a Calandrini, Calandrini, aquela zagueira. É a Calandrini. O que, Calandrini? Calandrini aqui na arena? Pô, devia ter caprichado mais. Eu acho que era mais ou menos esse papo. Aquela que faz dupla na zaga com o Paulo Andrade. E o Losete lá no ataque. Não estraguem o time de vocês, meus amigos. Muitas duplas de zaga foram dessa forma, né? Um classudo, no caso uma classuda, tal, cabeça erguida, categoria, e o Bagre, que vem na cola. Não se subestime, meu. Muito bem, jogadores do Corinthians vão deixando o gramado depois da festa, né? Os jogadores saem ali saboreando cada momento depois dos 3-0 para cima do Bahia, e a Denise está esperando os jogadores do Corinthians que vão deixando o gramado da Neoquímica Arena. 8 vitórias do Corinthians tinha acontecido uma vez, mas na Série B, aí é outro nível de jogo. Uma vez o Corinthians tinha conseguido uma sequência assim, mas na segunda divisão, em sua única participação na segunda divisão, na Série A, a primeira vez que o Corinthians manda uma sequência de 8 vitórias. Diga, Denise. Paulo, Memphis Depay já por aqui. Memphis, you celebrating here the fans, all fans support you on and off the field, and today you almost earned the hat-trick. So 2 important goals. And how you see your moments? Today was an important game for us, because we were competing for the position, and we started okay, but after the goal we started to get more grip on the game. From my side, I'm very happy with the 2 goals. I was looking for the third one, of course. It's been a long time I scored a hat-trick, but it didn't come. But I think as a team
we develop, we feel confident, especially at home games. You see that we don't panic. And today the team was very solid, like the defense, Andre, Gustavo, they were very solid. And that gives confidence also for the players in the midfield and attackers. I think we can still improve. I can still improve. I have a lot more to offer for this club and this team. But let's see. Today was a magical night, but we have one more to go, and I'm happy tonight. Thank you, Memphis. Paulo, perguntei para ele sobre essa fase, né? Como é que foi esse jogo do Corinthians, que ele quase fez um hat-trick. Ele falou que está muito feliz, que foi um jogo muito difícil, até porque eles estavam disputando posições com o Bahia, mas está muito feliz por todo o suporte, por toda a equipe, por todo o trabalho. E é claro que ele queria ter marcado um hat-trick, porque faz muito tempo o próprio Losetti falou que desde 2021 ele não faz um hat-trick, mas está aí Memphis Depay numa noite mágica, como ele mesmo falou. Mais 2 gols para conta do holandês com a camisa corintiana. Nós vamos apresentar a classificação do campeonato depois dessa vitória do Corinthians. E ele disse que tem muito mais a dar, hein, Paulo Andrade? Importante. Pois é. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Inter, Fortaleza e São Paulo estão na Libertadores 2025, todos eles diretamente na fase de grupos. Corinthians e Bahia, nesse momento, dentro da zona de classificação para as preliminares, que eles chamam já de Libertadores oficialmente, né? São fases pré-grupos, mas já é reconhecida a fase pré-grupo como Libertadores. Então, Corinthians e Bahia estão se encaminhando para as preliminares, só que o Cruzeiro joga amanhã contra o Palmeiras, é o terceiro time envolvido nessa disputa por 2 vagas. E o Vitória fecha a lista dos 10 primeiros. Segunda página da classificação, com Grêmio, Vasco e Atlético, já livres do rebaixamento. Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Na sequência da tabela de classificação, Cuiabá e Atlético Goianiense já na Série B do ano que vem. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a Alexandre Losetti, a Aline Calandrini, a nossa equipe técnica e de coordenação, os nossos repórteres, especialmente a você que esteve conosco no Sport TV. Começa em instantes, para quem estava acompanhando esse jogo.